Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual vai ser o momento do dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria conversar com você um pouco. Meu nome é Juliana, eu sou mãe, esposa e pastora. Faz alguns anos que eu estou no ministério, faço parte hoje de uma igreja chamada O Refúgio, que é filial de uma igreja americana, cristã, protestante, norte-americana, que fica ali na Carolina do Norte, em Charlotte, nos Estados Unidos. E nós estamos aqui no Brasil, moramos um tempo fora nos Estados Unidos, estávamos lá atuando também no ministério, uma igreja linda. E faz 2 anos que estamos aqui, voltamos para o Brasil e abrimos esse ministério numa cidade de Santa Catarina. Nós somos de São Paulo, mas estamos em Santa Catarina, em São Bento do Sul. E eu queria conversar com vocês. Na verdade, essa conversa é muito mais, eu poderia dizer, focada ou direcionada para os crentes, para os evangélicos, para os líderes. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração. Eu sei que tem muito vídeo na mídia, eu sei que tem muita coisa acontecendo por aí e que vocês não têm tempo para ficar assistindo tudo, né? Mas eu, do fundo do coração, espero que o Espírito Santo de alguma forma possa estar te tocando para você me ouvir. É um pouquinho longo, mas eu sei que vai gerar em você alguns pensamentos, alguns conceitos e quem sabe fazer você parar para pensar naquilo que eu tenho para te dizer e analisar e realmente colocar em oração e saber se é isso mesmo e se nós estamos na mesma página. Eu tenho conversado com alguns líderes e alguns têm entendido realmente aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo. Eu acho que o fato de ter ficado um pouco fora, foram 10 anos fora do Brasil, me fez voltar e enxergar algumas coisas que de repente, se eu não tivesse saído, eu estaria aqui, estaria agindo da mesma forma. Eu não tô aqui de forma alguma para criticar, eu não tô aqui de forma alguma para condenar, eu tô aqui justamente para dividir com vocês aquilo que o Espírito tem ministrado em mim, que eu vejo que é fundamental, que a gente precisa rever algumas coisas. Eu acho que o Evangelho, de um modo geral, ele tem... nós dessa nova geração agora, pastores jovens e os jovens, nós temos sofrido algumas sequelas de atitudes e de maneiras que ao longo do tempo a gente veio plantando. O evangelho tem crescido bastante no Brasil e isso é lindo, mas eu acredito que ele poderia estar bem maior e eu acho que nós poderíamos ter uma reputação muito melhor do que aquela que nós estamos tendo. E eu vejo que muitas vezes nós tentamos justificar tantas coisas e a gente tenta trazer explicação para muita coisa, mas eu acho que está na hora da gente parar para analisar e ver o que realmente a gente tem feito para colaborar com esse pré-conceito que as pessoas têm. Será que realmente a gente tem feito da maneira que nós deveríamos fazer? Será que nós temos conduzido a igreja, os novos convertidos, de uma maneira que esteja favorecendo o cristianismo? Acho que essa é a pergunta, né? E eu sinto que tem muitas coisas que não. Eu sinto que tem muitas coisas que a gente fez de uma maneira que gerou na sociedade uma aversão, muitas vezes, ao povo evangélico. E eu sinto que não é só um roubo do diabo, mas eu sinto que nós estamos colhendo algo que também nós plantamos, né? Quando nós olhamos para o evangelho, quando nós olhamos para a palavra, quando a gente
se depara com aquilo que Jesus fez, quando a gente se depara com o trilhar de Cristo, a gente se depara com um homem, porque ele foi homem, tão cheio de compaixão, a graça de Jesus, a vida, o olhar de Jesus. Ele era um olhar tão cheio de esperança para o perdido. Ele era tão cheio de amor, né? E eu vejo que muitas vezes a igreja conduz o recém-convertido e depois um crente maduro, um crente que julga, um crente que condena muitas vezes, um crente seletivo. A partir do momento que as pessoas se convertem, parece que elas não podem mais se relacionar com quem não é evangélico. As relações são cortadas, as relações com os familiares são cortadas. Ela já não frequenta mais as festas de aniversário da família, porque tem atividades enormes e tantas na igreja, mais importantes do que ir numa festa dos primos de aniversário, porque vai estar tocando música do mundo e isso é pecado e é contaminação. Esses dias eu estava conversando com um senhor numa lanchonete e ele é espírita e ele falou assim para mim: você é evangélica? E eu já percebi que, né? E eu falei assim, sou. Aí eu falei assim, eu senti que você não gostou muito dessa informação. E eu poderia simplesmente espiritualizar e falar, o cara é espírita e por isso, mas não, eu quis saber mais um pouco e entender melhor por que aquele olhar. E ele falou pra mim assim, olha, eu tenho uma irmã que faz 4 anos que ela se converteu. E desde quando ela se converteu, ela nunca mais falou comigo. Quando ele me falou aquilo, eu tive vontade de chorar, como revivendo isso eu tenho. Porque eu acho que não é isso, não é por aí. Não é quando a gente fala sobre estar separado, quando nós falamos de ser santos e separados, porque eu lembro na minha adolescência que foi um momento da igreja que isso foi começado a lidar e a tratar de uma maneira muito mais séria a questão da santidade, da qual eu acredito muito e eu acho que a gente tem que preservar sim a santidade. Eu acho sim que a gente tem que ser separado. Mas quando se fala ser santo e significa ser separado, não significa ser separado da sociedade, não significa ser separado das pessoas, não significa não estar com as pessoas, significa ser separado do pecado, significa ser separado daquilo que até então eram os teus valores, eram os teus conceitos, que era um conceito egoísta, que era um conceito muito mais voltado para você e para as tuas questões. E na verdade, muitos quando se convertem não deixam isso de lado, não deixam o egoísmo de lado, porque você ser centrado em você, ser centrado nas tuas verdades, que hoje é o evangelho, que hoje é a igreja, e de repente você fala assim, não, eu não olho mais para você, você não faz mais parte daquilo que eu sou. E você começa a olhar para aquilo e olhar para o mundo como se o mundo fosse extremamente sem graça, e essa separação de secular e de evangélico, e fica uma coisa tão seletiva que na verdade perde todo o sentido daquilo que é o cristianismo. Eu não estou falando aqui como um ar de crítica simplesmente, mas me colocando porque eu vivi isso, porque eu fui isso, né? Eu tive um momento da minha vida que eu só tinha amigo cristão, que para mim o mundo só era colorido e bonito dentro da igreja. E isso tem mudado a cada dia dentro de mim. Eu sinto que eu preciso compartilhar isso com você, porque não é essa a proposta. Jesus como o maior exemplo disso, meu Deus,
né? Num casamento, o primeiro milagre que ele fez, vamos falar sobre isso, né? O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho num casamento, numa festa. O que de espiritual tinha isso, né? A não ser proporcionar um momento agradável e não uma vergonha para os noivos, porque seria uma vergonha acabar, né, o vinho no meio da festa. E Jesus ali então cometeu e fez esse primeiro milagre. E em Mateus, ali em Mateus 9, a partir do versículo 9, onde Jesus chama Mateus, e aí continua e fala, né, que Jesus, no versículo 11 de Mateus 9, diz assim: sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E Jesus ali, ele não estava, ele estava comendo, ele estava compartilhando. E hoje, quando a gente fala disso, sabe o que a igreja reage? Contaminação. Pode até existir sim uma contaminação, mas essa contaminação ela tem que vir daquilo que é maior em nós, né? Nós temos que estar sim nos relacionando com as pessoas e amando as pessoas e aceitando as pessoas, não de uma maneira da boca para fora ou simplesmente com o interesse de evangelizá-la e levá-la para a igreja e menosprezá-la e menosprezar o que a pessoa é. Muitas pessoas lindas, com caráter e com tanta vontade de acertar, que de repente não encontrou ainda aquilo que nós encontramos, né? E ao invés de nós querermos repartir o que a gente encontrou, a gente quer mostrar que nós somos certos, que nós somos corretos. E o que a gente ouve na maioria das vezes lá fora na sociedade é que os crentes, eles têm uma postura de que eles sabem tudo, eles são os donos da verdade. E que gera nas pessoas uma resistência. E isso é real, porque é tão contraditório você se encontrar com Jesus e ter orgulho ao mesmo tempo. Porque tem crente que tem uma postura altiva por ser crente. Tem uma postura de orgulho, mas não um orgulho de proud to be, né? Mas é um orgulho de se sentir superior. É um orgulho de ter um ar de superioridade. Quando a palavra diz pra gente chorar com os que choram, pra gente rir com os que riem, pra gente festejar com aqueles que festejam, chorar com os que choram, é justamente isso, é você entender a dor, é a compaixão. Não é alguém chegar pra você e falar assim: poxa, eu tô com um problema, e você olhar e falar: você precisa aceitar Jesus porque eu não tenho problema. Veja, a minha vida é perfeita. O meu casamento é perfeito porque eu tenho Jesus. Querida, você precisa aceitar Jesus porque a tua vida vai mudar. Muitas vezes os cristãos, eles têm esse tipo de comportamento, né? Eles não conseguem ouvir alguém que tem um tipo de problema e você sabe que aquela pessoa de repente não é um cristão e fala assim: poxa, eu sinto muito que você esteja sentindo essa dor, eu sinto muito que a tua vida esteja assim. Eu posso orar por você, eu posso te dar um abraço, eu quero ficar aqui. E fica quieto. Às vezes as pessoas querem que a gente simplesmente abrace ela e esteja ali com ela sem querer dar onde eu sei de tudo, eu conheço tudo. Porque o testemunho mesmo é que conta. E o testemunho é esse amor incondicional que não é notório por aí. Eu não vejo esse amor incondicional. Eu vejo pessoas falando de outras, eu vejo evangélicos falando de outras pessoas praticantes de outras religiões com um olhar de raiva às vezes, sabe? Falando, porque ele é macumbeiro. Porque esse daí é, sabe? E não é assim, não é por aí.
é se relacionando, é dando ouvidos, é conversando, é sentindo, é se doando, é servindo, né? Eu vejo que Jesus foi tão isso. Eu vejo que a gente às vezes, sabe, se perdeu no caminho porque a gente acha, porque a gente quer colocar leis, porque a gente quer colocar parâmetros, porque a gente quer, sabe, construir algo que não é isso daqui, que não é o evangelho, que é puro, que é simples, né? Que o cristianismo é estender a mão, né? O cristianismo é se relacionar, é você. Jesus ali mudou o percurso para estar com a mulher samaritana. Ele queria ter um tempo com ela. Ele deixou ali Maria Madalena lavar os pés dele com o cabelo e secar com o cabelo e lavar com perfume. Isso pra gente seria o que hoje? Contaminação? Eu queria muito que vocês pudessem refletir como a gente está fazendo isso, sabe? Como o mundo hoje, para nós, ele é frio, opaco, sem cor. E na verdade não é isso, porque o Senhor criou uma natureza, uma coisa linda. Você já parou para pensar que Deus criou o mundo para que Jesus estivesse nele? A gente não tem o menor trabalho de conscientização em relação ao meio ambiente, para a gente trabalhar, né? Eu quero falar com vocês sobre isso numa outra oportunidade, mas tá na hora da gente realmente viver aquilo que é o cristianismo, de verdade, sabe? Não só com interesse, não só interesse em se aproximar das pessoas para a tua igreja aumentar, para o número de pessoas aumentarem. Sim, eu concordo, as pessoas ficam felizes quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas isso está dentro de um pacote de tantas outras realizações, né? Eu fico feliz também por a pessoa ter aceitado Jesus, mas eu tô feliz porque ela tá na igreja, eu tô feliz porque a igreja tá aumentando, eu tô feliz porque tem mais dizimista. Legal, é pro reino, vamos expandir, vamos. Tá, mas a essência, com a família. Não deixa de ir numa festa da tua avó, do teu avô, dos teus tios. Não deixa de estar ali presente amando. Não deixa de estar presente num casamento porque não é numa igreja evangélica. Mas esteja ali honrando, esteja ali servindo, esteja ali sorrindo, esteja ali se relacionando, abraçando. Não vira as costas para os teus amigos. Eu entendo que às vezes a gente precisa se retirar e ter um momento para se encher, para se esvaziar de reflexão. Mas não olhe para todo o teu passado e para as pessoas que você se relacionava com raiva, com desprezo. Porque da mesma forma que Jesus teve um amor por você e te resgatou, é assim que Ele quer fazer com aqueles que estão lá e muitas vezes é através de você. Pastores, eu peço para vocês, líderes, tentem tratar disso de uma maneira diferente. Não queira poupar aqueles que estão na tua igreja do pecado, tentando arrancar eles da sociedade. Mas tenta gerar neles e revelar a eles que não existe nada melhor do que estar ao lado do Pai e representá-lo na escola, no trabalho, com os amigos, com a família. Eu acho que é por aí. Eu queria muito falar com vocês sobre isso e abrir, expor o meu coração, porque eu vejo que tá faltando tanto isso, tá faltando tanto, sabe, uma coisa genuína. É muito, sabe, os evangélicos são tão preocupados às vezes em falar um evangeliquez, em dar um glória a Deus, um aleluia, e falar de um jeito e querer se colocar e ter uma postura num sentido muito mais estético do que de essência. Vamos, eu acho que tá na hora da gente se preocupar com a essência.
a gente se preocupar com o nosso olhar, que tem que ser tanto de amar. É muito sério, eu fico muito triste de ver que a gente deixou de ganhar muita gente até hoje, porque foi criado uma divisão tão grande, e essa divisão, infelizmente, quem fez fomos nós. A gente faz questão de separar as coisas do mundo e do evangélico, do crente e do gospel, né? Quando na verdade o sol nasce para todos, né? E o Senhor Jesus morreu para que todos não perecessem e tivessem vida eterna. E cabe a nós, né? Porque hoje nós somos o olhar de Jesus. Hoje nós somos a mão. Hoje nós somos a boca. Com quem você tem falado? Você tem falado para aquele que está perdido? Ou você simplesmente está na tua zona de conforto dentro com os teus amigos, irmãos e fazendo da igreja o teu mundinho, onde os seus problemas são só os problemas da igreja, só os problemas ministeriais, onde a tua vida fica ali dentro daquele mundinho. Toma cuidado com isso, porque é muito forte aquela passagem que quando Jesus ali monta uma tenda com os discípulos e Pedro fala, ai, vamos ficar aqui. E aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. O que você está falando? Meu Deus, é tão sério isso, porque Jesus estava falando ali de um princípio diabólico. Porque ele não veio para estar ali só compartilhando com os discípulos. Sim, é necessário se retirar para se abastecer, para se alimentar, para se santificar, para se purificar. Mas é só para dar. De tudo isso vale somente para você se relacionar, somente para você ser luz nas trevas, porque não tem porque eu ser luz aonde já está iluminado. Não faz o menor sentido, não faz sentido. Você simplesmente, somente vai conseguir ser luz aonde não tem luz. Então que você possa estar refletindo sobre tudo isso. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente e poder conversar. Você que quer mandar alguma sugestão ou conversar a respeito disso. Eu sei que críticas virão também, porque faz parte e eu acho que a gente cresce com elas. Sinta-se à vontade em criticar, mas eu não quero que você se sinta atacado. De novo, eu tô falando de algo, de uma transformação que tem acontecido comigo. De tudo que eu falei foi o que eu vivi, o que eu já fui. Eu já fui extremamente preconceituosa, eu já fui extremamente seletiva, porque eu aprendi assim. Mas eu acho que tá na hora da gente começar a repensar sobre tudo isso, né? Tá na hora da gente olhar para trás e começar a ver o que de repente não foi interessante, o que a gente precisa mudar, naquilo que a gente precisa melhorar para conduzir uma igreja mais aberta, mais predisposta a amar. É isso. Que Deus te abençoe, que Ele possa estar te tocando, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração em relação a tudo isso que eu pude desabafar um pouquinho com você hoje. Um abraço, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.